Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar como britânicos, bem pontuais. Então, sou feliz novamente de estar aqui palestrando um pouquinho, trocando uma ideia com vocês. Fazia um tempinho já que eu não vim aqui para Sarandi e é uma honra sempre ser convidado e poder então explanar um pouquinho aí do meu pequeno conhecimento com vocês. Então, eu vou pedir nesse momento, quem se sente à vontade, que feche os olhos, que acalme o coração, a alma. Vamos meditar um pouquinho, serenar os nossos pensamentos, sempre levando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus Cristo e a todos os espíritos de luz que nos rodeiam. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe nesse momento com muita calma, com muito amor, que possamos compartilhar de conhecimentos para o nosso crescimento espiritual e que tenhamos uma boa noite e um bom proveito desse tempo. Então, pessoal, para iniciarmos, eu vim num tema livre e aí eu abri o Evangelho lá e caiu a vingança. E aí agora, nesses minutinhos aqui, antes de ver as coisas, eu pensei, tem uma frase que sempre fica na minha cabeça, né? A frase que o Chaves sempre falava nos episódios dele, né? A vingança nunca é plena, mata a alma, envenena. E aí quando eu estava vendo, eu disse, mas eu já falei sobre isso. E aí eu fui procurar aqui nas minhas palestras e sim, já tinha falado sobre a vingança. E aí eu preparei todo o outro material e agora avaliando as duas coisas, os dois materiais, num período diferente, eles se conectam, mas eu já vi com outros olhos, com outra abordagem. Então, o Evangelho nos traz isso, né? A gente vai pensar que é um conteúdo já de tanto tempo e ele se torna temporal, né? Pode passar o tempo que for, a gente vai ter uma interpretação diferente, a gente vai ver com outros olhos, porque o momento em que nós estamos vivendo faz com que os nossos olhos olhem para as coisas de formas diferentes, né? E isso acontece com nós em relação à maturidade. Conforme o tempo passa, nós começamos a analisar e pensar em quantas coisas nós desperdiçamos por raiva, por desejos de vingança. E aí isso é muito positivo, né? E aí é aquela coisa que a gente sempre se acolhe quando a gente é novo, né? Que o pai e a mãe vêm e diz, não, espera, deixa que o tempo passa. O tempo cura as coisas e a gente não quer admitir aquilo, né? E aí com o tempo nós vamos vendo que isso tudo é real. E aí quando nós estamos falando da vingança, esse sentimento que por mais antigo que seja e por mais doloroso e penoso que a gente sabe o que ele causa em nós ainda utilizamos da vingança. Em pequenas coisas, todos os dias, nós agimos com vingança. Muitas vezes nós confundimos a própria birra com a vingança, mas a vingança ela sempre está atrelada a isso. E aí, quando nós estamos falando da doutrina espírita, ela deixa bem claro, né, que esse desejo de vingança, esse sentimento que assola o nosso peito, ele é uma manifestação de sentimentos inferiores, porque ele é um sentimento muito antigo, né? Se nós formos ver como que se construiu a história e nós pegarmos só a partir do nascimento de Cristo, quando nós vamos ler as obras do Chico, há 2000 anos, Ave Cristo, todos esses clássicos, a gente vai ver que era aquela coisa, né? Olho por olho, dente por dente, tudo se resolvia à base da violência. Conforme nós vamos evoluindo e hoje nós estamos em 2024, nós ainda vemos muitas atitudes de vingança, de violência,
e de coisas que a gente não consegue compreender como é que ainda existem. Porque nós somos espíritos antigos e nós vamos sempre carregando. Nós podemos estar muito concentrados, muito tranquilos, na hora da raiva, na hora que alguém nos ofende, nós revidamos como animais ainda. É difícil a gente segurar o nosso instinto, muitas vezes, né? Então, o Espiritismo, ele vê, né, que esse ódio, todas essas coisas, eles causam consequências muito, muito horríveis em nós. E a busca pela vingança, por mais pequena que ela seja, ela vai gerar marcas em nós que às vezes perduram por uma vida. Muitas vezes nós carregamos esse sentimento de raiva, esse desejo de vingança, e isso nutre tanto dentro de nós e depende de tanta energia que nós nos perdemos no caminho e deixamos de seguir, deixamos de ser felizes por simples vontade de vingança. E aí, quando nós começamos a pensar na vingança, o que seria a vingança nos dias de hoje? Porque nós não temos mais isso, me ofendeu, pelo menos nós, aqui nesse contexto espírita, me bateu, eu vou lá bater. Nós não vivemos esse tipo de conflito em si. Mas nós temos várias artimanhas hoje em dia que nos levam a esse sentimento de vingança, né? Nós estamos conectados o tempo todo. E aí nós temos um desejo de resposta imediato para tudo. Eu mandei um WhatsApp, eu quero ser respondido, eu mandei uma mensagem, eu liguei, eu preciso ser respondido o tempo todo. E aí, muitas vezes, eu falo por mim, é aquela coisa, eu dependo muito de falar com uma pessoa, eu mandei uma mensagem, eu mandei outra mensagem, ela não respondeu. Um dia ela necessita de alguma coisa, ela me manda, eu digo agora, eu não vou responder. Não me respondeu, não vou responder. Agora eu vou esperar. Quantas horas ela demorou para me responder? 48 horas. Vou me vingar. Não vou responder. E aí nós utilizamos isso em muitas outras coisas. Eu convidei ele para minha festa. Quando chegou a vez de eu ser convidado, não me convidou. Nunca mais convido. E aí são pequenas coisas dentro do nosso dia a dia, dentro de casa, né? Já pensou se as mães fossem se vingar? Porque assim elas estão sempre doando dentro de casa. E aí muitas vezes os filhos dizem, eu não vou fazer também, porque você não fez para mim, não vou fazer. Né? Então nós carregamos em muitas atitudes do nosso dia a dia esse sentimento de vingança, porque parece que quando nós estamos nos vingando, nós estamos superiores e como se aquilo fosse mudar o que aconteceu para nós. Quando nós passamos por momentos muito difíceis, coisas assim que nós não temos controle, nós voltamos para esse instinto e naquele primeiro momento nós pensamos numa vingança, numa retaliação, qualquer coisa assim. E aí por isso que muitas vezes, vem através, eu sempre acredito que é através dos nossos mentores, que nos conduz uma pessoa boa que disse, acalma, descansa, reflita, tem necessidade disso. E aí nós passamos por aquele conflito e a gente vai realmente sentindo que apesar... Primeiro dia eu imaginava uma coisa, segundo dia eu já estou pensando outra, quando já passou o terceiro, quarto dia, tu diz, mas eu também tive participação nisso. O que levou a pessoa a agir daquele jeito? Então a vingança, ela está sempre atrelada a sentimentos muito ruins, que é a da raiva, a do ódio, a do rancor. E aí isso nós vimos na nossa sociedade. Quando nós dependemos de algum atendimento, alguma coisa que você tenta um acesso bom, e a pessoa está fechada, diz, meu Deus, mas que essa pessoa é azeda, né? Como ela está fechada, como ela está nutrida assim, por um sentimento ruim.
E às vezes é isso que está acontecendo. Nós acabamos daí sentindo mais raiva dessa pessoa, mas ela está ali fechada naquele sentimento. Então a doutrina espírita, ela nos traz exatamente ao contrário, que nós, como seres encarnados e seres espirituais eternos, muitas coisas nós não conseguimos entender pelos nossos atos atuais, mas nós sabemos que estão lá atrás. E aí, se nós seguirmos nesse ciclo de vingança, em que você fez, vai levar, nós não vamos evoluir nunca, né? Então nós temos que começar, a doutrina espírita ela nos traz isso, que nós muitas vezes nós não buscamos justiça, nós buscamos vingança, e nós temos que lembrar que as pessoas que estão aqui com nós não precisamos comprovar nada para elas, nós temos que ter o nosso sentimento puro. Se alguém me bateu, eu prefiro hoje, sinceramente, que eu seja agredido do que eu agredi, né? Que eu ofendo. É tão triste. Quem nunca ofendeu alguém? Às vezes sim, por algum motivo real, mas outras vezes não, e tu fica com aquele sentimento, aquilo vai te corroendo, e aí você já tem mais a questão do orgulho, e daí você não quer pedir desculpa, e aquilo vai atormentando a tua vida, e quando você vê, você só está pensando naquilo, né? E aí é isso que a doutrina nos traz, que nós temos que buscar essa justiça equilibrada, essa justiça compassiva. Não tem como nós dizermos que não, está tudo certo, não fez nada, eu fui humilhado, não me fez nada, eu fui ofendido, não me fez nada. É lógico que vai fazer. Nós somos feitos de carne, de sangue, de sentimentos. Nós temos dias ruins, dias cansativos. Às vezes nós nos doamos tanto para uma pessoa, e aí a gente está esperando um pouquinho de retorno dela e esse retorno não vem. Às vezes, ao invés de um retorno positivo ou pelo menos neutro, vem mais humilhação. E aí a gente se questiona, será que vale a pena? Será que vale a pena ser bom? Será que vale a pena tolerar? Será que não é bom eu revidar? E aí nós vamos lá para as histórias do Chico Xavier. E isso é uma coisa que eu levo no meu dia a dia. Quando nós vimos essa pessoa, eu penso assim, ela está no momento de plantio. E se eu estou recebendo esse tipo de ofensa, eu estou colhendo. Em algum momento eu plantei, né? Então nós temos esse costume de dizer assim, olha só, a pessoa faz isso, nada acontece para ela, parece que quanto mais ruim ela é, melhor, ela não tem nenhum problema de saúde, tudo dá certo para ela. Bom, ela tem muitas opções boas e ela está trilhando o caminho errado. E é aí quando nós olhamos situações de pessoas que vivem simplesmente num estado de calamidade, porque elas não conseguem sair de um ciclo, elas têm problemas financeiros e de saúde e várias outras coisas, elas vão lutando aquilo, lutando. Então, provavelmente elas estão colhendo. E essa pessoa que hoje vive nessa amargura, vive sem fazer nada de bem, nada pelo próximo, vai ter alguma consequência parecida. Deus é justo e Ele vê os nossos esforços, sabe dos nossos potenciais e sabe que nós temos que buscar o equilíbrio, né? Então nós temos que equilibrar essas ações, porque nós não temos como mudar o passado, né? O que nós fizemos, o que passou. Mas nós temos como mudar esse nosso momento agora, os nossos comportamentos, para termos um futuro melhor, né? Não vamos adiar essas mudanças, né? E aí a gente sempre, né, nós fomos induzidos a achar a vingança um ato meio heróico. Se nós formos parar para pensar, né, em quantas décadas são produzidas novelas, por exemplo, no Brasil. O Brasil
brasileiro é noveleiro. E aí, todas as novelas há uma trama de vingança, né? Nós começamos já sabendo quem que é o vilão, quem que é o mocinho, e aí há todos aqueles, né? São forjados as gravidezes, não sei o quê, e muitas outras coisas baseado na vingança. E a gente espera até o último capítulo, no último momento do filme, da série, que a pessoa que sofreu consiga retomar aquilo, passar por cima e, né, acabou para quem estava cometendo esses atos. E a gente acha que isso é legal e espera muitas vezes que a vida faça isso com nós. E não é bem assim. Quando eu comecei a ler as obras do Chico, e inclusive eu terminei de ler hoje pela segunda vez há 50 anos depois, eu fico intrigado, porque eu fico em todos os capítulos aquele personagem, mas por que você não fala? Mas por que você não revida? Né? Meu Deus, fala, né? Nós temos isso. E aí o que esses personagens nos trazem? Que eles não tinham que comprovar nada para quem estava perto deles encarnados. Eles tinham que estar livres de pensamento e conectados a Jesus. Se o plano superior sabe que você está fazendo certo e você está conduzindo, a verdade ela vai vir sempre à tona. E nós queremos nisso, esse sentimento de vingança, é que a coisa venha à tona, que a pessoa seja humilhada e eu exaltado. Então é um sentimento difícil de trabalhar todos os dias, em todas as coisas, né? A gente vai atrás da prova, vai atrás o tempo todo, não, você fez errado, não, eu não fiz errado porque está aqui a prova. Então é um sentimento que a gente acha que passa despercebido, mas ela está ali dentro de nós, né? Então a vingança ela é uma resposta assim, ó, bastante natural, tipo às situações, né? Então todos nós somos ainda muito ligados às nossas coisas físicas. Tem gente que é apaixonado pelo carro, outro pela casa, outro por as roupas, alguma coisa assim. E aí, muitas vezes, né, em pequenas coisas, estragam algo assim, desperta aquele sentimento de vingança. E aí, se nós formos pensar na vingança como um sentimento amplo, nós poderíamos dividir em 4 tópicos, assim, ó, para nós tentar, em 5, perdão, para nós tentarmos ver como que nós podemos mudar esse sentimento. O primeiro de tudo é que nós temos que pensar que a vingança ela está atrelada a um ciclo de violência, né? Então, nós pensamos muitas vezes em tirar um pouco da nossa dor, devolvendo essa agressão para outra pessoa. E essa ação vingativa que muitas pessoas cultivam num nível maior, ela cria assim um ciclo em uma escalada de hostilidade sem fim. E aquilo vai tomando conta de mais pessoas. Então hoje eu briguei com fulano, aí eu alimento essa raiva, ele retribuiu, eu tenho um filho, fulano tem um filho também, esses filhos já criam uma rivalidade, um sentimento que não existia por causa dos pais. E isso vai indo, e vai criando, gente, expiações para a próxima vida que não teriam necessidade nenhuma. Não teria necessidade nenhuma, né? Porque nós queremos que a gente não consegue sair desse ciclo. E aí quando nós começamos a pensar nessa questão da vingança, nós temos que pensar nas consequências. E aí o espiritismo, tão bem quanto a psicologia, quanto a psiquiatria, quanto qualquer outras terapias, ela deixa claro, gente, o quanto isso vai fazer mal para nós mesmos, né? A gente, quando utiliza da vingança, naquele primeiro momento, você tem uma sensação de alívio,
Porque tu diz, agora passou. E logo depois a gente começa a ter um sentimento de amargura, um sentimento que nos tira a paz, que nos tira o sossego, né? Porque tu pensa, ai, nossa, agora, né? Tu fica porque no fundo, todos nós sabemos exatamente o caminho que nós temos que seguir. O certo e o errado, né? O certo e o errado. Não existe dois caminhos. E a gente sabe que a vingança, ela é errada. Mas como nós vivemos numa sociedade em que nós temos que nos defender tudo, ela ainda fica muito relacionada e vai criando esses sentimentos. E aí nós, como sempre, trocamos as bolas ali e confundimos justiça com vingança. Justiça com vingança. Quando nós vemos os casos mais graves de violência no país, esses crimes absurdos contra a criança, em que as pessoas vão em multidão na rua, a maioria delas não está procurando justiça. Eles estão procurando vingança, né? E aí nós ficamos assim, eu fico avaliando que, claro, aquilo não é uma coisa fácil de se entender. Mas quem é nós para achar que a outra pessoa deve ser agredida, deve ser morta, Se a grande justiça, gente, o maior fardo, essa pessoa já está carregando o que está dentro dela. A violência contra o corpo, qualquer outra coisa não vai extinguir o sentimento ruim que ela fez e que está dentro dela. Então, a gente tem que começar a olhar sempre nas nossas ações se nós estamos buscando justiça ou vingança. E aí, nós podemos sempre buscar alternativas para amenizar isso. O Evangelho, a doutrina espírita, que nos trazem tanto acalento, assim, que nos trazem essas palavras consoladoras, tentar falar sempre com calma, né? Nós temos essa coisa, esse medo de enfrentar nas nossas relações. Nós podemos ter amigos íntimos de 20, de 30 anos e se acontece uma coisa a gente não sabe como falar. Dentro do casamento, dentro de todas as outras relações, se nós chegássemos e tivéssemos coragem de no primeiro momento chegar e dizer, meu querido, isso não está me agradando. Isso não está legal, toda vez que você fala ou faz tal coisa, isso me agride. Eu te amo, mas vamos tentar conversar e ajustar isso? Nós começamos a devolver na mesma moeda. Ou nós nos calamos e essa pessoa vai escalando até o momento em que nós sucumbimos. Então nós temos que pensar em alternativas para resolver esses conflitos. O melhor deles é uma comunicação aberta, né? Tentar falar, resolver, muitas vezes nos afastar. Se eu sei que eu vou perder o controle perto de uma pessoa, se hoje não está um momento bom, vamos aguardar o outro dia. Às vezes as pessoas nos entram em contato, nos pedindo conselho, pedindo qualquer coisa, e eu utilizo da história que ele me passou e eu mesmo no conselho já estou incentivando uma vingança. Olha, se fosse você eu não fazia isso, vira a cara e tal. Será que é um bom dia para eu dar um conselho? Será que é melhor dizer, olha, hoje eu não tô no melhor dia. Deixa eu refletir sobre a tua história, deixa eu refletir sobre o teu momento, né? Avaliar, porque no calor da hora e no sentimento que a gente carrega, é muito fácil a gente incentivar a outra vingança. Eu sempre digo isso, que é muito mais fácil eu lidar com os sentimentos que eu tenho quando uma pessoa me machuca, é muito mais fácil lidar com esse sentimento do que quando uma pessoa que eu amo é machucada, né? Então nós temos que cuidar para não tomar as dores do outro e entrar num ciclo, em algo que não é nosso. E aí, dentro disso, totalmente interligado, nós temos que pensar sempre em cultivar, gente, a empatia e o perdão.
né? A empatia no sentido de tentar entender, mesmo que a gente não saiba, o porquê que essa pessoa pode estar fazendo isso. Coisas leves. Eu tinha um costume muito feio de quando estava na estrada, assim, quando eu era bem mais novo. Nossa, por que essa pessoa está fazendo isso no trânsito? Por que ela está ultrapassando assim? Ela não respeita nada, olha só. Nós vamos ficando adultos, os problemas vão acontecendo, até que um dia alguém comunica que uma pessoa que tu ama está muito mal. Você tem que correr. E aí você sai na estrada, você fazendo alguma coisa errada, você ultrapassa na faixa dupla, você faz tudo aquilo. E a pessoa que está no outro carro pode dizer, meu Deus, olha que louco esse cara, por que ele está fazendo isso? Mas eu estou carregando um sentimento de medo, de tristeza, de qualquer outra coisa, de pavor. Então nós julgamos muito. Nós somos pouco empáticos, a gente julga já ali naquele momento pelo que a gente está vendo e nós não sabemos de nada do que está acontecendo na vida da pessoa, né? Uma pessoa pode descarrilhar, hoje nós temos, tudo é gravado, e aí muitas vezes a gente vê isso nos hospitais, um paciente que chega e agride a equipe, ou a equipe que perde o controle com esse paciente, e nós pegamos aquela fração. E daquela fração nós tomamos uma dor e nós julgamos e nós achamos que aquilo merece uma vingança, nem uma justiça, mas nós não sabemos nem o que aquele paciente fez antes, ou o que ele estava passando, nem o que aquele profissional. Então nós temos que parar um pouquinho sempre e cultivar essa empatia e perdão. Quem somos nós para julgar? Né? Hoje todos nós somos juízes de tudo, né? Eu acredito que todo mundo aqui que trabalha, que vê uma coisa, tu sempre tem que ouvir uma coisa que tu diz, não é real que a pessoa está falando isso. E ela está falando sério, né? E aí é ali que você tem que... né? Como esses dias eu aprendi com um filho de uma cliente minha, que toda vez que dava um problema na obra, ele chegava e dizia assim, mãe, respira. E aí ele dizia assim, mãe, cheira uma flor, assopra uma vela. No sentido que nós precisamos pegar esse tempinho e... eu não preciso dar resposta, eu vou respirar, oxigenar, né? Nós estamos assim, tipo, tudo a toque de caixa, tudo tem que ser imediato, e é isso, nós vamos criando coisas absurdas que não tinham necessidade, e nós vamos entrando nesse ciclo de vingança, e aí quando a gente vê, nós estamos com pressão alta, e dor de estômago, e dor de cabeça, e coisa, por quê? Por que nós estamos carregando tanta coisa que não tem necessidade? Então, nós temos que todos os dias, mesmo sendo espíritas, lembrar que nós somos espíritos eternos. Que nós temos que confiar na justiça divina. Mas nós não temos paciência, né? Nós acreditamos na lei do retorno, mas acreditamos no sentido de vingança. Você vai ver, vou pagar para ver, vocês vão ver o que vai acontecer com essa pessoa. Fez isso aí para mim? Deus não erra, vai pagar. E aí nós já estamos com o sentimento de vingança, né? E aí quando esse sentimento toma conta de nós, que aquela pessoa que sim, está um fardo ali, está um fardo na nossa vida, e a gente fica atrelado àquilo e fica atrelado ao sentimento do outro e tal, que nós possamos mudar o foco para nós, manter um crescimento, um foco em crescimento pessoal, buscar o nosso autoconhecimento, buscar a espiritualidade, buscar ver por que é que a atitude daquela pessoa está me agredindo tanto. O que tem dentro de mim que aquilo me provoca tanta ira? Um sentimento ruim. Será que eu não sou parecido? E a gente diz, é impossível que eu esteja insuportável como essa pessoa. Será que é impossível? Muitas das coisas que a gente mais odeia no outro, que a gente tem pavor lá no fundo, é um dos nossos maiores
potenciais. Eu sempre digo que Deus me mandou para esse plano e a minha maior inclinação, eu sempre falo, é a ira. A ira é uma coisa que eu tenho desenvolvido em mim desde criança. É uma coisa assim. E aí a gente vai crescendo, vai tendo autoconhecimento, e espiritismo, e psicólogo, e alguns remedinhos, e algumas coisas. E aí a gente vai notando que muitas vezes o nosso maior defeito está ao ladinho da nossa maior qualidade. E aí nós temos que encontrar esse equilíbrio, porque se eu tirar todo o meu defeito, talvez eu perca toda a minha qualidade. E aí como que eu vou fazer isso? Meu maior defeito é a ira. A minha maior qualidade é a ação. Então eu tenho que entrar nesse equilíbrio para saber quando eu devo só usar a ação e quando eu vou entrar em estado de ira. Então hoje eu sei, estou muito ativo, mas vou usar da ira, eu tenho que me afastar. Então esse nosso autoconhecimento, esse foco no nosso crescimento pessoal faz com que a gente perceba onde nós vamos alimentar os gatilhos, né? É da ira, da raiva, da vingança. Porque tem pessoas que é incrível como o pensamento delas, elas agem em um segundo e elas acham um plano mirabolante para uma vingança, para qualquer coisa. Então nós temos potenciais dentro de nós para os dois extremos, para o bom e para o ruim. E aí quando nós buscamos esse foco nesse nosso crescimento pessoal, espiritual, nós começamos a acolher, nos entender, compreender que nós não temos como ser perfeitos, que eu não tenho como tirar todo esse sentimento de mim, né? Eu sempre brinco lá na casa espírita, lá em Ronda Alta, eu disse assim, eu olho para o Jefferson e digo, Jefferson, não vou conseguir nessa vida ser calmo como você. Eu admiro aquela calma, eu admiro tudo aquilo, mas não vou conseguir. Mas eu tenho que aprender a dosar dentro de mim os sentimentos que eu não entendo. E talvez o Jefferson, em alguns momentos, disse, não, eu queria fazer isso que ele faz, mas é o jeito dele. Então, gente, nós temos que acolher os nossos defeitos, potencializar as nossas qualidades e ver que por alguma maneira nós estamos aqui, né? Que nós não, esses sentimentos que vêm em nós, o que é nosso, o que não é, o que eu posso passar por cima, o que eu posso relevar, o que vale a pena falar. Às vezes é melhor mesmo, deixa, será que vale a pena revidar, gastar, às vezes assim, né, você trabalha uma semana toda, você está esperando o sábado, você está esperando ali o domingo para descansar, e aí tá um clima legal, e aí você resolveu limpar o carro. Nossa, hoje eu vou limpar meu carro. E aí nós saímos para jantar e tá tudo certo, e naquele momento a pessoa que entra no meu carro já suja o tapete. E aí eu tenho duas ações. Entrar numa discussão por causa do tapete, que vai sujar na segunda ou na terça, em algum momento vai sujar. Eu brigar por tudo isso e deixar um climão na hora do jantar, e aquilo vai voltar e vai amanhecer o domingo, e a gente vai ficar com aquilo e talvez vai demorar muitos dias para se resolver, ou olhar tipo, tá, sujou, vamos embora, né? Não tem muito o que fazer. Então nós temos muitas coisas que nós podemos começar a avaliar. Eu preciso disso, isso vai resolver. Mesmo eu brigando por causa desse tapete, esse tapete vai ficar limpo, agora não vai mais ficar, sujou, vamos embora, né? Então que a gente consiga refletir sobre isso sempre, né? E buscando sempre essa paz interior, lembrando que nós somos espíritos bem evoluídos, que esses sentimentos de vingança, esses sentimentos mais pesados, eles são assim uma prova de que nós ainda estamos lá atrás, lá nesse passado, né? Que o tempo ele sempre vai agir de forma correta. Deus não erra nunca. O tempo de Deus é certo, né? E aí, para finalizar, eu estava ouvindo uma história
do Chico, em que tinha, lá em Uberaba mesmo, 2 homens que eles não podiam, eles tinham uma rincha assim absurda, tá? E um deles foi lá e se vingou. E aí, o que tinha sofrido essa última agressão estava assim planejando de qualquer forma matar esse outro cara. E ele começou a ir no centro espírita, e lá eles acalmavam ele, diziam: não, espera mais uma semana, não faça nada, reflita, reflita, reflita. Passou-se uma semana, ele disse: não, eu não aguento mais esperar, eu vou matar, é insuportável, eu não posso mais respirar o ar que ele respira. Um dia, ele realmente saiu para cometer o ato. Quando ele chegou na casa desse outro homem, tinha um movimento lá, tinha polícia e tudo, e esse cara tinha morrido. E aí ele foi para a casa espírita e disse: olha só que curioso, eu fui lá para matar ele e ele morreu. Não precisei sujar as minhas mãos, não precisei fazer nada. E aí, de uma forma bem curta, tá vendo? Nós nunca precisamos sujar as nossas mãos, nós nunca precisamos alimentar a nossa alma com a vingança. Ele partiu da forma que ele tinha que partir, na hora que Deus achou que ele tinha que partir, e as consequências dele agora estão na justiça divina. Então nós temos que confiar nesse tempo. Nós não precisamos agir com vingança em nenhum momento. Nós temos que nos defender, sim, né? Nós temos que nos defender. Se cometem alguma coisa que pode nos prejudicar muito, óbvio que nós temos que procurar a justiça. Mas em coisas pequenas, em coisas que falam sobre nós, em formas como olham, às vezes a gente faz assim coisas absurdas. As pessoas muitas vezes elas entram num túnel de dívidas, de coisas para mostrar para a pessoa que ela não gosta, que o carro dela é melhor, que a roupa dela é melhor, que tudo dela é melhor. Ela monta um casamento fake, ela faz tudo. Não é a outra pessoa que está sendo prejudicada, é você. Enquanto você está gastando toda essa energia na vingança, você poderia estar encontrando uma pessoa legal para estar ao teu lado, uma amizade, um parceiro, qualquer coisa. Então vamos lembrar que nós somos seres inteligentes, nós já estamos um bom passo, nós já estamos em abril de 2024, que está passando voando. Nós não precisamos cometer violência, nós não precisamos nos vingar, nós temos que acreditar na justiça divina, orar pela nossa justiça terrena, né? Que a justiça, que os juízes, que os promotores, enfim, que todo mundo que esteja envolvido na justiça pegue o caminho certo na hora das decisões e seguir com a nossa vida mais leve. Porque se a gente for parar para refletir em todas as vezes que a gente quis fazer isso, não adiantou de nada. A outra pessoa segue, você segue e a vida é assim. Então vamos lembrar que Deus nos quer ver felizes, né? Jesus sempre anda com nós. Nós não precisamos alimentar violência. Nós podemos nos conhecer melhor, sabendo as nossas potencialidades, os nossos pontos fracos. Lembrar que não existe ninguém que está aqui nesse plano que seja perfeito, que pessoas incríveis como Chico Xavier também choravam, também cansavam, e que nós vamos aprendendo dia após dia, e que quando nós errarmos, tá tudo bem, tá tudo certo, basta a gente querer acertar novamente, tá bom? Então, nesse momento, para a gente encerrar, eu peço a todos que quiserem novamente fechar os olhos, elevar os pensamentos e mantê-los sempre
em vibrações positivas. Que Deus, em sua infinita bondade, olhe pelos nossos sentimentos, nos ajude a controlar os nossos instintos. Que Jesus Cristo, Filho de Deus Todo-Poderoso, esteja sempre ao nosso lado, que os espíritos desencarnados que aqui se encontram possam sentir a luz e as energias boas desse ambiente, que as nossas vibrações positivas se expandam para além desse local, acessando a nossa comunidade de forma geral, os lares, as famílias, os hospitais, os asilos, os presídios. Que a luz de Jesus expanda por todos os espaços, que as pessoas que passam pelas maiores provações tenham força de seguir com resignação, que possamos, além da nossa saúde física, mantermos a nossa saúde espiritual e mental sempre em bom estado, que possamos ter cautela ante aos atos alheios e que possamos seguir sempre firmes com a bênção do Senhor, voltando aos nossos lares munidos de amor, de fé e de desejo de transformação. Que todos tenham uma boa noite e que assim seja.